Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Professor Fabiano Pires aqui mais uma vez, agora com um desafio, com a resposta do desafio para vocês, tá certo? Eu havia proposto esse desafio que diz o seguinte, ó. Na sucessão dos números naturais, que são múltiplos de 3, são esses aí, né, ó. 0, 3, 6, 9, 12, os múltiplos de 3, né, ó, reticências porque são infinitos. Ele pede aqui, ó, determine 3 números que são consecutivos, cuja soma seja 1206, certo? Espero que você tenha conseguido fazer, se não tentou ainda, pausei o vídeo, tenta fazer, certo? Então vamos aqui para a nossa resposta, tá bom? Note o seguinte, ó. Ele está falando aqui a respeito de números consecutivos, né? Na nossa mente pode vir logo, por exemplo, uma ideia aqui de 3 números consecutivos que nos vem à mente. Pode vir logo essa ideia aqui, ó. 12, 13, 14 são consecutivos, não é isso? A resposta é sim. Sim, mas se você estiver olhando, por exemplo, aqui para o conjunto dos números naturais, certo? 2, 3, 4 e assim vai. Se você estiver olhando aqui dentro desse conjunto aqui dos números naturais, 3 números consecutivos seriam esses aqui, certo? Claro que a soma não vai dar isso, né? Mas é só para relembrar. Porém, o nosso objeto de estudo que ele deu aqui não são esses tipos de números, não é esse conjunto, o conjunto dos números naturais, mas é esse conjunto aqui, ó. Ele diz aqui que é o conjunto dos múltiplos de 3, certo? Que são eles, né? Os 0, 3, 6, 9, 12, reticências, certo? Ele quer que você trabalhe nesse conjunto aqui. Então, são números consecutivos, mas dentro desse conjunto, não desse tipo de conjunto aqui. Primeira coisa que vocês tinham que discernir para resolver o exercício é isso, certo? Que a gente está trabalhando nesse conjunto aqui. Dentro desse conjunto dos múltiplos de 3, quais são os 3 números consecutivos cuja soma é 1206? É o que a gente vai fazer agora, tá bom? Então a nossa resposta ela fica assim, ó. Primeiramente eu vou explicar meu raciocínio aqui de maneira bem simples, com um exemplo bem simples. Eu vou pegar aqui esses 3 números aqui que são consecutivos entre os múltiplos de 3. São eles o 3, o 6 e o 9. Certo? Vamos dizer que eu não saberia que eram eles e que eu pedisse a soma deles. Né? Se eu fizer aqui a soma de 3 mais 6 mais 9, quanto é que vai dar isso aqui? Se você somar, vai verificar que dá em 18. Ou seja, se eu perguntasse 3 números consecutivos dentre os múltiplos de 3, que a soma desse 18, quais seriam eles? E eu não desse o conjunto nem nada, como é que eu faria para verificar? A ideia é simples, ó. Pegando aqui o do meio, certo? Repare o seguinte, ele é o 6, não é isso? Repare que o número anterior a ele é o 6 menos 3, ou seja, tirei 3. E o número posterior, que vem depois, seria o 6 mais 3. Tá entendido? Ó? O 6, o 3 aqui é a mesma coisa que 6 menos 3, né? Que vai dar 3. E o próximo seria o 6 mais 3, que daria 9. Ou seja, se são consecutivos, o número do meio, se eu tenho um número do meio, para eu achar o número anterior, eu tiro 3, porque são os múltiplos de 3. Para eu achar o posterior, eu somo 3. Essa é a ideia, pessoal, que vamos usar para responder aqui essa questão. Não sei quais são os números, mas sei o resultado. Tá certo? Pegando aqui, então, de maneira geral, esses números, nós temos o seguinte, ó. Se o número do meio é A,
certo? Ó, se o número do meio é A, o número anterior, como a gente viu aqui, é só tirar 3, né? Ou seja, A menos 3. E o número posterior é só somar 3, ou seja, A mais 3. Aí ele está dizendo aqui que esses números são consecutivos e a soma deles é isso daí. Ou seja, se eu somar esses 3 números aqui, o resultado vai ser 1206, certo? Vamos fazer aqui essa soma, ó. Fica A menos 3, que é o primeiro, né? Mais A, mais o segundo aqui, ó. A mais 3, certo? Ó, tá aqui o primeiro, o A menos 3, o do meio, né? E o posterior, que é o A mais 3. Se eu somar tudo isso aqui, temos o seguinte, ó. A mais A mais A. 3A, certo? 3A e menos 3 mais 3, ou seja, sinais diferentes, né? É como se eu estivesse devendo 3 e aqui estou somando com 3, eu estou pagando 3, então o resultado será o quê? 0. Se eu fizer essa soma aí, certo? Ele diz que o resultado será 1.000, isso aqui dá igual a 1.206, certo? Ou seja, 3A igual a 1.206. Falta agora eu descobrir quem é esse A, quem é esse número do meio. Se eu achar o número do meio, acho ali o anterior e o posterior, tirando 3 e somando 3. Não é isso? Então guarda aí, ó. Vou apagar tudo aqui, certo? Depois você pausa o vídeo aí, copia. E apagando tudo a gente tem aqui, ó. 3A, que é o final que a gente chegou, né? Deu igual a 1.206. Para eu achar o valor de 1A, basta eu fazer o seguinte, ó. Eu divido as duas partes por 3. Por que eu vou dividir por 3? Eu vou colocar aqui na forma de fração, né? Por que eu vou dividir aqui por 3? E aqui também por 3, certo? A gente faz isso para permanecer aqui a igualdade, né? Isso aqui é uma igualdade. Então, a gente faz isso para permanecer a igualdade, tá certo? O que eu faço de um lado, tenho que fazer também do outro, tá bom? E a ideia de dividir por 3 é bem simples, a razão, né? De dividir por 3. É porque se eu tenho, por exemplo, 3A ou 3 abacate para 3 pessoas, dá um abacate para cada um. É isso? Ou seja, 3A dividido para 3 dá um A para cada um. A solução, o resultado da divisão aqui à esquerda é A. E se eu pegar o 1.206 e dividir por 3, eu vou ter que esse valor aí, o resultado, é a mesma coisa que o A, né? É uma igualdade, ou seja, permanece a igualdade, tá certo? Vou armar aqui a conta, para a gente fazer aqui a parte, 1.206, e dividir por 3, certo? Fazendo aqui a divisão, a gente tem o seguinte, 1 é menor que 3, né? Deixa eu colocar aqui o preto que é melhor. Pego logo 12 aqui, o número formado pelos dois primeiros algarismos, 12, e divido por 3. Ora, 12 dividido por 3, sabemos que é 4, porque 4 vezes 3 é 12. Fazendo aqui a subtração, 0. O que é que eu faço? Baixo o próximo. Baixo agora o 0. Aí muita gente pula isso daqui e erra, não divide, né? Mas a regra é, baixou, faz a divisão, certo? Ó, baixei o 0, faço a divisão. Quanto é 0 dividido para 3? 0. 0 vezes 3, 0. Fazendo aqui a subtração, 0 menos 0 dá 0. Baixo agora o próximo, que é o 6. A regra é, baixou o número, divide, certo? Faz a divisão.
6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3 é 6. Fazendo aqui a subtração 6 menos 6, o resto deu 0. Ou seja, o resultado aqui dessa divisão, 1.206 por 3 deu 402. Ora, pessoal, o que é esse 402? 402 é exatamente o número do meio. Lembra, ó? A gente fez assim, o A, não é? O número que vem antes, A menos 3, e o que vem depois, o A mais 3. Então, se eu achei o A, que é o número do meio, certo? É o 402. Para eu achar o número que vem antes, basta eu tirar 3, que vai ficar 399, não é isso? 399 mais 3 dá 402. E para eu achar o próximo aqui, basta eu somar 402 mais 3, que dá 405. Essa daí, pessoal, é a resposta, certo? 399, 402 e 405. Ou seja, são 3 números consecutivos dentre os múltiplos de 3, certo? Dentre aqui os múltiplos de 3, cuja soma deles é 1.206. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado aí do desafio. Você quiser aí, proponho para vocês verificar se de fato esses números aí, o 399, 402 e 405, são realmente múltiplos de 3. Façam uma verificação aí também, deixem aí nos comentários, tá certo? E fiquem com Deus. Até a próxima.